O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Se for necessário, né, como é que o Paulo Figueiredo fala, né? Vai incendiar a floresta inteira? Vai ser necessário queimar a floresta inteira? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se for necessário, iremos sim sacrificar tudo, queimar toda a floresta. Que Deus nos abençoe. Talvez seja a única forma da gente conseguir que o Brasil volte para os trilhos sem ter que queimar a floresta inteira. Queimar a floresta inteira é um último recurso. Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira. A gente tem tentado evitar queimar a floresta inteira para conseguir se livrar do Alexandre de Moraes, mas a floresta inteira é o Brasil. É necessário. Tá aí o Nero do bolsonarismo, o mártir do sacrifício alheio. Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional, diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma, já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? Medo e Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 51 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Sobre instituições. Respeitamos todas as instituições. Estamos de volta, senhoras e senhores, e precisamos falar sobre as instituições brasileiras. Paulinho Gogó. Alexandre Frota. Os ouvintes mais atentos, bem, sabem que as instituições dormiram e dormem furiosamente. Como diria o Medo e Delírio em Brasília, né? As instituições dormem furiosamente. Tem que ser falado. Mas ainda assim, o pessoal dos Estados Unidos olha pra cá com uma inveja do caralho. Invejosa, sua recalcada. Olha pra cá e se pergunta como a gente conseguiu impedir o golpe da extrema-direita. Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. E essas perguntas acontecem enquanto Trump furiosamente transforma os Estados Unidos numa autocracia. Vão receber o Kim Jong-un na Casa Branca? Poderia acontecer. Acho que é algo que poderia acontecer. Ele é o chefe do país, quer dizer, é o chefão mesmo. Não deixa ninguém pensar nada diferente. Ele fala e as pessoas levantam pra ouvir. Gostaria que meu povo fizesse o mesmo. São 7 meses de governo e o John Oliver, do Last Week Tonight, tá tendo que ensinar os espectadores o que dizer caso eles sejam abordados pela polícia. Caso você seja abordado por uma autoridade da imigração em público, seja você cidadão ou não, os advogados nos disseram que as únicas coisas que você deve dizer a eles são: já posso ir embora e quero falar com um advogado. É isso. O Trump não precisou nem de um ano. Mas sim, ele vai ser o salvador da democracia brasileira. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. You are fake news. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. He's not like a friend of mine. He's somebody that I know. E para falar das instituições, vamos com um seminário que rolou no Senado na terça-feira dessa semana agora. Convidamos o senhor professor do Departamento de Governo da Universidade de Harvard, Steven Levitsky. Magnífico. Cala a boca! Para tomar assento à mesa. Steven Levitsky é cientista político, professor, conselheiro editorial do Journal of Democracy, coautor do livro Como Salvar a Democracia e do best-seller Como as Democracias Morrem. Jair! Gostaria de pedir perdão, primeiramente, pela minha falta de fluência em português. Estou tentando aprender português. Eu aprendi as minhas primeiras palavras de português em 2014 durante a Copa do Mundo. 7-1. 7-1. Já ganhou a simpatia. Gostaria de começar hoje com um ponto que vocês não ouvem muito frequentemente, mas acredito ser muito importante. É que as democracias latino-americanas, inclusive isso, se comprovaram ser muito resilientes no século XXI.
Ele meteu essa. Havia muitas razões para esperar que as democracias latino-americanas falhassem na última década. O ambiente internacional está muito menos favorável às democracias do que na década de 90. Isto é a verdade. Em 95, havia 10 democracias plenas na América Latina, baseadas em eleições diretas, respeito aos direitos humanos, 10 democracias em 95. Em 2005, 13 democracias plenas, mas em 2015 só havia 12, e hoje, de acordo com a minha contagem, há 12 democracias plenas na América Latina. Então, apesar de um ambiente internacional menos favorável, de economias estagnadas, aumento incrível de crime e criminosos, a América Latina permanece quase tão democrática quanto no início do século, e amplamente mais democrática do que em qualquer outro momento na história. Então, mantenham isso em mente, tá? Vale a pena. Então, o ambiente internacional está menos favorável para as democracias do que na década de 90, mas a América Latina permanece quase tão democrática quanto e mais do que em qualquer outro momento da história. E a tese do livro dele é essa aqui, ó. Como você sabe, as democracias não morrem como antigamente. As democracias costumavam morrer nas mãos de pessoas armadas, dos militares que abarcavam ou abocanhavam o poder, como no Brasil em 64. Não é mais com tanque que reprime a imprensa, o opressor. Hoje em dia, as democracias, a maioria delas, morrem na mão de pessoas eleitas, que usam as instituições democráticas para subverter tudo. Eu gosto dele. Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. Eu sou apaixonado por ele. Nos afinamos praticamente em todos os aspectos. O que pode ser feito para proteger uma democracia de líderes eleitos que querem acabar com a democracia? Ir para a prisão. A primeira é basicamente uma não estratégia. A ideia aqui é permitir todas as opiniões competir de uma maneira livre e deixar o mercado regular a si mesmo. Novo é diferente, é top, é moderno. Se todas as ideias forem ditas, provavelmente boas ideias vão estar acima das ideias negativas. Difícil. Bastante complicado. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Tomar no cu, cara. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Ah, bate a merda, cara. E para os liberais, as visões extremistas não vão prevalecer nessa competição. Errou feio, errou rude. Os caras do bem vão vencer. Na verdade, a gente sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Autoritários, muitas vezes, eles se prevalecem nas eleições. Bolsonaro, Trump. Então, uma abordagem liberal provavelmente não é o suficiente. Não surpreendentemente, muitas democracias têm uma abordagem mais forte contra essas ameaças. Eles empoderam agências de Estado para investigar, punir e banir partidos políticos que ameacem a democracia. Isso é uma democracia ativista, uma escola de democracia ativista. Aqui ele fala liberais, mas são iliberais. Os liberais, eles jogam sujo, eles mentem, eles roubam, eles usam violência. Isso não é uma competição justa. Então, os democratas, eles empoderam entidades públicas para manter esse tipo de pessoa fora da competição. Essa abordagem foi desenvolvida depois da guerra na Alemanha, mas também teve participação em outros países como o Brasil. Pois é, e por aqui os golpistas falam da terrível ditadura da toga do careca, violador de direitos humanos. Agora, como todos sabem, Estados Unidos e Brasil eles têm confrontado esse problema de autocratas. O Trump e Bolsonaro tentaram orquestrar golpes para mudar eleições que eles teriam perdido. Eles violaram a principal regra da democracia. Em uma democracia, você precisa aceitar
aceitar os resultados das eleições. Você tem que aceitar a derrota. Eu queria comparar como os nossos dois países responderam a essas ameaças autoritárias. Como a gente respondeu a esses dois golpes. Aí ele diz que os americanos adotaram uma abordagem laissez-faire. Deixa rolar essa porra aí. Então, as instituições do Estado falharam sistematicamente tentando parar o Trump. A Constituição americana tem alguns elementos de democracia militante. Aí ele diz que a 14ª emenda da Constituição americana proíbe que seja eleito qualquer oficial que participe de uma insurreição. Se você for um oficial que participa em qualquer tipo de golpe, a Constituição diz você não pode se candidatar de novo. Ele fala que tentaram aplicar a 14ª emenda ao Trump porque, de fato, ele instigou uma insurreição. Mas a Suprema Corte acabou com essa ideia. O Judiciário também falhou em parar o Trump. Aí ele fala que o Trump também foi processado numa Corte Federal por ter tentado reverter as eleições de 2022 e processado numa Corte Federal também por incitar a insurreição do dia 6 de janeiro. Mas a Corte Suprema nos Estados Unidos absolveu ele. E a Suprema Corte americana disse que presidentes não podem ser condenados por crimes durante a presidência. Tá liberado o leader of the free world cometer crime, hein? Diz aí, Nixon. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. Não. Os Founding Fathers americanos estão tudo dando cambalhota nos túmulos, hein? Os esforços jurídicos acabaram aí. O Congresso também falhou. Em 2021, depois do 6 de janeiro, congressistas impeachmentaram o Trump e tiveram o Senado votando que o Trump poderia estar proibido de se candidatar, mas o Senado absolveu ele e deixou ele ir. Então, instituições no Estado falharam em bloquear o Trump. Eles deram um cheque em branco para o Trump. As lideranças políticas também falharam em parar o Trump. Eles abandonaram a responsabilidade de guardiões da democracia. Depois de 2022, do 6 de janeiro, o autoritarismo do Trump, não havia dúvidas sobre o autoritarismo dele. Mesmo assim, os políticos continuavam defendendo ele. Eles não investigavam o 6 de janeiro e eles nominaram o Trump para presidente de novo. E eles sabiam 100% que o Trump era autoritário. E o nomearam mesmo assim. Novamente, se nem o Estado, nem a elite política estiver disposta a desafiar o Trump, isso só nos deixa com a sociedade americana. A sociedade civil americana tem o músculo necessário para parar o Trump. Nós temos um setor privado poderosíssimo. Nós temos 900 bilionários, 22 mil milionários nos Estados Unidos. Muitas pessoas com muito dinheiro. Lembrando que lá, parte do problema é que a Suprema Corte inventou que empresas teriam os mesmos direitos dos cidadãos. Então, portanto, bilionários e milionários podem usar as suas empresas e suas fortunas para financiar a política, o que flagrantemente é abuso de poder econômico. E ainda vem aquela loucura dos super PACs lá, que é decisiva para a absoluta disfuncionalidade do sistema político americano. Nós temos dezenas e dezenas de escritórios jurídicos nos Estados Unidos que geram muita renda por mês. Temos canais poderosos de TV, nós temos universidades privadas. Escritórios de advocacia, canais de TV, universidades privadas, todas se ajoelhando pro Trump. Nós temos grande infraestrutura de igrejas, sindicatos, fundações privadas e ONGs. Isso dá à sociedade americana mais do que o poder necessário de empurrar o Trump para trás. Não parece. E, no entanto, falhou em fazer isso. Pra caralho! Os bilionários como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg se aproximaram de Trump, levando as universidades e escritórios de advocacia a desistirem. E os maiores líderes estão silenciosos. Os americanos estão passando pelo que nós chamamos de grande abdicação. Por aqui, boa parte do país acha que o Trump vai ser um salvador da nossa democracia e defensor dos direitos humanos. Comparem isso à resposta do Brasil. O Brasil tem uma abordagem muito diferente desde o início a ameaças autoritárias. E nos Estados Unidos, eles têm uma abordagem extremamente laissez-faire, mas o Brasil tem uma democracia ou instituições democráticas muito fortes. Mais ou menos! Pois é, mas que não vira
viram nada no tweet do Vilas Boas ameaçando o STF no julgamento do Lula, que, até agora pelo menos, estão sendo incapazes de condenar os assassinos da pandemia. Que instituições são essas que estão discutindo direitos fundamentais numa arejada Câmara de Conciliação? Entendedores entenderão. Sobre isso a gente volta depois. Eles têm grande poder de banir os políticos de concorrerem a cargos eleitorais, ok? Que atacam a democracia. É o mínimo. E como que o sistema brasileiro respondeu à ameaça apresentada pelo Bolsonaro em 2018 e 2019? Eu diria bastante eficazmente. Eu só criticava a extrema-direita e o centro-direita do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro em 2018, e esse era um erro. E depois que o Bolsonaro assumiu a presidência, os políticos da direita estavam um pouco mais ativos na defesa das instituições democráticas, ok? Do que os seus iguais nos Estados Unidos. Aqui teve o Rodrigo Maia fazendo um papel bem importante no começo do governo Bolsonaro, e o Jair odiava ele. E também o Pacheco no Senado. O Congresso bloqueou os esforços do Bolsonaro para mudar o sistema eleitoral e tiveram grandes sentenças em prisão para as pessoas que atentaram contra a democracia em janeiro. Bom, em parte, né? Porque as sedes dos três poderes foram destruídas. As grandes organizações no Brasil aceitaram os resultados das eleições em 2022. Não era muito difícil, né? Convenhamos. A retórica era de que a eleição que elegeu o Bolsonaro foi fraudada. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Porra nenhuma. Que o PT teria dado calote no segundo turno só. No REC, que teria fraudado tudo lá. E aí, por isso, o Jair... porra, tomar no cu. Não fode, porra! E pior, o REC teria deixado provas visuais da fraude. Eu recebi dezenas de vídeos em 2018 de pessoas desconhecidas, né? E falaram, vem votar aqui. Quando apertei o número 1, já deu encerrada a votação. Eu não sei quem eu votei. Outros falam que apertava 1, aparecia a cara do Haddad e dava encerrada a votação. Eu duvido! Eu duvido! O hacker mais burro da história. Hoje, no teu cu. Calma. Tarcísio, todo mundo aceitou o resultado das eleições. Mais ou menos. Mas, obviamente, o que sobressai em relação ao caso do Brasil é a Corte Suprema. A Corte Suprema americana atrapalhou os esforços de pararem o Trump. E a Corte Suprema brasileira está agressivamente tentando processar o Bolsonaro. O STF estava quase sozinho nisso. E aí, nesse contexto... É importante, bem importante. Não dá pra questionar os inquéritos de ofício. Não dá pra ignorar que, se não fosse por isso, não ia acontecer nada. Porque o PGR... Eu te amo, eu te amo e eu te amo. Vivia um tórrido romance com o presidente. Confesso, horas, que foi um amor à primeira vista. Essencialmente, eles são super-heróis que ficaram de pé defendendo a democracia contra o Bolsonaro. O tribunal foi muito agressivo no combate às fake news. Fake news faz parte da nossa vida. As notícias mentirosas. E nos Estados Unidos, eles não mantiveram a situação do Trump prestar contas pelo que aconteceu em janeiro, no dia 6 de janeiro. Tá errado! E aqui no Brasil, eles estão investigando e processando o Bolsonaro. E eles baniram a possibilidade do Bolsonaro concorrer a cargos eletivos. Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível. Jair Bolsonaro foi considerado inelegível. Foi inelegível por quê? Cagou no pau. E parece que eles vão condená-lo pelo seu atentado à democracia com o seu golpe. Você é um golpista. Então, diferentemente de Trump, parece que muito improvavelmente o Bolsonaro voltará a ser eleito como presidente. Deus te ouça, Essa é uma grande diferença, uma diferença que tem consequências. Mas vamos pensar, por que a extrema-direita não conseguiu dar um golpe por aqui? Eles tentaram de tudo que é jeito e falharam. Mas daí a gente achar que foi porque as nossas instituições são ultra sólidas... Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Que a gente teve, mas foi um careca. Careca. Segurando o touro na unha. Não só ele. Teve o Fachin na presidência do STF, o Barroso foi importante em alguns momentos, e a Rosa Weber também. E sim, com o apoio da PF, do MPF, depois do Aras, da imprensa, que cumpriu um puta papel durante o governo Bolsonaro, e por aí vai. A gente flertou com uma teocracia esquisitíssima, e tamo aqui em suma, e principalmente porque um juiz do STF, o jardineiro paraguaio, indicado pelo Michel Miguel, virou o arquirrival da extrema-direita brasileira. E não só do Brasil, indiretamente também, né? Porque ele também tem como inimigos o Trump e o Elon Musk.
E a grande ironia é que os Estados Unidos estão punindo o Brasil hoje por fazer o que os americanos deveriam ter feito. Como cidadão americano, eu sinto vergonha dessa situação. Que vergonha! Que vergonha! Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Eu fico com vergonha. Isso é uma vergonha, gente! Eu fico com vergonha. Uma vergonha. Eu tenho vergonha. Eu também. Ah, e você pode pensar, por medo e delírio tá exagerando. Pô, fora seu medo e delírio em Brasília! As nossas instituições funcionam sim. E foi droga, hein? Bom, então vamos ver como anda a institucionalidade brasileira num lugar muito especial. Nesta quinta-feira, 7 de agosto, o Exército Brasileiro realizou a solenidade de entrega de condecorações e do bastão de comando aos oficiais generais promovidos em 31 de julho, além da entrega de espada de oficial general aos 16 novos generais de brigada. Aí adivinha aí, por exemplo, o número de militares negros promovidos a generais de brigada. Dos 16 novos generais, quantos vocês acham que são negros? Nenhum! Zero! Não tem! E a loucura é que, pelo alistamento ser obrigatório e ter uma grande presença da população mais pobre entre os alistados, e a gente sabe da relação entre uma coisa e outra que tem no Brasil, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Tá errado! Era pra ter mais, né, gente? A cerimônia, repleta de simbolismo, teve a figura do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, responsável por conduzir a espada do general promovido, demonstrando a renovação dos ideais assumidos na AMAN pelos então generais. Não, mas peraí, renovação de quais ideais? Eu sou da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, sou emérito lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional. No, God, please, no! A entrega da espada simboliza punheta pra todo mundo. A importância da investidura do oficial no posto de general, enfatizando os vínculos que o unem ao passado e futuro do Exército Brasileiro. Talvez seja esse o problema, hein? Unir qualquer futuro que seja a um passado criminoso. E antes fosse esse o único problema, né? Bora com o Hugo Souza no Come Ananás no dia 10. Aconteceu na última quinta-feira, dia 7, no Clube do Exército. Clube Militar. Em Brasília, a cerimônia de entrega de espadas aos generais recém-promovidos do Exército Brasileiro. Que merda, hein? E em anos anteriores a cerimônia era transmitida, mas dessa vez nada. Se você for no YouTube do Exército, tem uma reportagem de 2 minutos e só. É pouco. Mas Pedro Daltro é jornalista de alta performance e conseguiu o discurso do general Richard, que os alucinados juram ser um general melancia. Ele achava que os generais estavam frouxos, melancias. Tudo drogado. Inicio recorrendo ao grande poeta soldado Luís de Camões. Desde os tempos acadêmicos, habituamos-nos a cultuar os versos dos Lusíadas que aludem à disciplina militar prestante que não se aprende na fantasia. Fala, galera! Abraço, galera! Sempre que um general falar em hierarquia, lembre-se do Pazuello. Fala, galera! Eu ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Parabéns a vocês, parabéns pra galera que tá aí prestigiando o PR. PR é gente de bem. PR é de gente de bem. Abraço, galera! O comandante do Exército, general Paulo Sérgio, decidiu nessa quinta-feira não punir o general Eduardo Pazuello por conta da participação de um ato e uma manifestação no Rio de Janeiro nas últimas semanas. Aos líderes estratégicos da Força Terrestre, chamo a atenção para outra estrofe dessa obra-prima. Pô, toda hora isso, cara. Uma advertência muito apropriada às responsabilidades que irão assumir. Ele disse aí, numa advertência muito apropriada às responsabilidades que eles não assumiram. Abraço, galera! Tal há de ser quem quer, com o dom de Marte, imitar os ilustres e igualá-los. Voar com o pensamento a toda parte, adivinhar perigos e evitá-los. Com militar engenho e sutil arte, entender os inimigos e enganá-los. Crer tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga, não cuidei. Peraí, que não tá dando pra entender direito, então vamos fazer de novo, e direito. Tal há de ser quem quer com o dom de Marte, imitar os ilustres e igualá-los, voar com pensamento a toda parte, adivinhar perigos e evitá-los, com militar engenho e sutil arte, entender os inimigos e enganá-los, crer tudo enfim que nunca louvarei, o capitão que diga, não cuidei. Eu quero ser imigrante. Volta pro Come Ananás.
E está tudo como sempre no quartel de Abrantes. Estavam presentes na solenidade de tradição centenária o principal responsável pelo recrudescimento do golpismo na, abre aspas, caserna de Caxias, fecha aspas, o general Eduardo Vilas Boas. Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas, uma celebridade. Tamo junto, pelo Brasil, né? Brasil, selva. E um dos líderes do motim na semana passada no Congresso Nacional, o deputado federal e tenente-coronel da Reserva do Exército, Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. O Vilas Boas vai lá, mas o Zucco... Tá, mas do Zucco a gente fala depois. Foda-se. Bora com a Mariana Holanda e o César Feitosa no dia 7 na Folha. Na última quinta, na cerimônia de promoção dos oficiais generais do Exército, sentou-se ao lado de Vilas Boas outro capitão, Tarcísio de Freitas. Porra, vai tomar no cu, porra! Não era nem pro Tarcísio estar ali. Você não tinha nem que estar aqui, linda! E que caralho que se passa na cabeça do general Tomás, hein? Bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. Volta pro Come Ananás. Aspirante de 1996 da AMAN, Tarcísio foi prestigiar a atenção do generalato de 16 dos seus colegas da turma bicentenário da Inconfidência Mineira, no momento em que, vestindo maga, o governador de São Paulo aspira a palácio mais brilhante que o Bandeirantes. Grande dia. Mano, corra, rapaz. Eu não precisava nem da doideira do Trump pra a presença do Tarcísio ali ser uma provocação inaceitável. O problema é que a sociedade civil do Brasil... É piada, é humor. Pô, quer prestigiar os ex-colegas? Porra, então vai pra... Casa do caralho. Ah, pode ser também, mas o Tarcísio também podia ir num jantar privado pra celebrar a formatura, pô, não na solenidade oficial. A cerimônia de entrega das espadas aos novos oficiais generais é um evento interno de tradição centenária, no qual os militares confirmam sua promoção e confraternizam com punheta pra todo mundo, colegas e familiares. Colegas, no caso, são os militares que ainda estão no exército. É incomum a presença de autoridades na entrega das espadas, normalmente restrito para famílias e integrantes do exército. O Tarcísio não se enquadra em nenhum dos dois casos. Mas como diria um moderado governador, eu não tô nem aí. Era pro Tomás ligar pro Tarcísio e lembrar que a cerimônia é pra integrantes do exército e pra familiares. Que o Tarcísio não é nenhum dos dois. E que, pô, a presença dele ali não é pegar bem, né? Uma presença polarizante, divisiva. Pô, o Tarcísio fez parte do governo que impediu fisicamente que os eleitores fossem votar. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula. Fez parte do governo que injetou dezenas de bilhões de reais de forma criminosa entre os turnos da eleição. Uma máquina que a gente nunca viu antes. Por 1/10 disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignada, essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento, isso seria caracterizado pela justiça eleitoral como compra de votos. Pois é, e o Tarcísio é o principal nome da oposição que não tem os direitos políticos suspensos. Cala a boca, não te perguntei nada. Pô, gente, não é óbvio? Será que ninguém parou pra pensar? Não tem um departamento do vai dar merda? Não pararam pra pensar que, pô, talvez a presença do Tarcísio aqui seja lida como uma preferência das Forças Armadas? Porra! Porra, caralho, porra. Tarcísio entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1992. Fez parte da turma bicentenário da Inconfidência Mineira, a maior formada até aquele momento. Ele se formou na AMAN em 1996 e seguiu na carreira militar por mais 12 anos, quando decidiu abandonar a farda para entrar no funcionalismo público. Ministro do padrão de Tarcísio de Freitas. A camaradagem dos tempos de exército, porém, seguiu nos grupos de WhatsApp e nos encontros periódicos organizados informalmente pelos antigos colegas. Aglomeração de idosos todos doentes. No Exército, o governador se formou pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia, em 2002 e chefiou a seção técnica do tema. Volta, Bolsonaro! Ele ainda atuou na missão das Nações Unidas no Haiti entre 2005 e 2006. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. Quando deixou a caserna, era capitão. Apesar de ter saído das Forças Armadas há quase 20 anos, mantém vínculo forte com os militares. 2 nomes do seu primeiro escalão no governo de São Paulo são egressos da turma da AMAN de 1996. O controlador-geral do estado de São Paulo, Wagner Rosário, que também foi colega de esplanada no governo Bolsonaro, e o secretário da Casa Civil, Arthur Lima.
Pois é, o governo dos militares da AMAN, um pessoal muito técnico, entregou a segurança pública da maior cidade da América Latina pra um cara da rota. Atira, confronto com o resultado morte, rezo todo dia pra morrer vagabundo. Aí você vai ver o cara é sociólogo, puta que pariu. Mas por que você saiu da rota? Porque eu matei muito ladrão. Prendi, matei vários. Aí o Tarcísio ainda aproveitou a agenda em Brasília pra se encontrar com outros governadores de direita. Mas disso a gente também fala depois. Calma, poxa! Volta pra Mariana Holanda e o César Feitosa na Folha. No Exército, são 4 janelas de promoção para os militares da turma de Tarcísio chegarem ao generalato. É o principal funil da carreira. A maioria dos colegas não será promovida e vai passar a reserva como coronel. A primeira leva promoveu 16 generais de brigada, o primeiro de 3 patamares dentro do generalato. Eles só devem concorrer à 4ª estrela, o topo da carreira, daqui a 8 anos. E volta de novo pro Hugo Souza no Come Ananás. Agora sim, volta pro Zuco. Outro colega de turma de Tarcísio na AMAN, o líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, foi ao Clube do Exército prestigiar a promoção do seu irmão mais velho, Marcelo Zucco, de general de brigada a general de divisão. Que foi escolhido com o apoio do generalato gaúcho, em especial Vilas Boas e Mourão. Horas antes, o deputado dava entrevistas como um dos líderes da segunda tentativa de golpe no Brasil em menos de 3 anos, o fechamento à força do Congresso Nacional. Esse aí era mais um pro general Tomás vetar a participação, pô. E aí, foda-se que ele é irmão de general. Grandes merda! Ele não poderia estar ali enquanto sequestrava a mesa do Congresso Nacional, exigindo que o Brasil se dobrasse a um país estrangeiro, porra. Cadê os soberanistas do Exército? Pô, e vai ter algum falando, mas não seria justo com o general. Pô, esse pessoal jurou se sacrificar pela pátria. E aí, na hora de se formar sem o irmão do lado, aí não pode sacrificar. Porra, pra deixar claro que as Forças Armadas não têm lado, que as Forças Armadas são parte do Estado brasileiro, que servem a qualquer governo, seja ele qual for. Porra, isso não vale a pena? Não que fosse mudar muita coisa, né? Mas também já ajudava um pouquinho. Pois é, né? E todo mundo sabe por que ele tava lá. E nenhum dos generais discorda do irmão do colega. Que a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. Mas então bora pro novo general de brigada gaúcho. Tem tudo para não dar certo. Há 3 anos, o general Zucco, agora promovido, era apontado como um dos responsáveis por retardar as operações militares contra o garimpo na terra indígena Yanomami. Tudo errado. Na época, ele foi cobrado no Congresso pela omissão. E olha o naipe do novo general de brigada. Bora pro Tonsk Fialho, a Catarina Moraes e o Bruno Stanquevicius Bassi, no De Olho nos Ruralistas, no dia 30 de maio de 2023. Sob coordenação da ex-deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, atual presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a comitiva se reuniu com o general Marcelo Zucco para cobrar providências sobre as invasões. Em resposta, o comandante militar, nomeado 2 meses antes, em 31 de março, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que não adiantava fazer grandes operações contra o garimpo. Foda-se, pá. Abre aspas, demora muito. Selva! São lugares de difícil acesso. Quero evitar a fadiga. A média são 31 dias para chegar até lá. Outras regiões só por meio de aeronaves, fecha aspas. Ele disse isso mesmo? Lembrando que o Exército cobrava preços extorsivos para ceder às aeronaves para auxiliar o trabalho da FUNAI. Abre aspas. Se houver uma grande operação, tem que posicionar aeronaves. E nesse momento, todos eles lá no garimpo vão ficar sabendo. Bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Nas operações, quando se realiza a destruição de pistas, no dia seguinte ela é remontada, se transformando numa ação desnecessária. Porra, vai tomar no cu, porra! Então não faz nada. Então deixa rolar. Caralho. Eis a meritocracia verde-oliva. Uma bosta. Não sabe, uma merda. Ele encerrou a reunião afirmando que o principal empecilho para o Exército seria a questão cultural. Porra, questão cultural, general? Pega no meu pau. Abre aspas, tem muito trabalhador envolvido com garimpo, fecha aspas, concluiu. As afirmações do general Marcelo Zucco mostraram-se falsas. Eu tô passada, chocada. Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro, 272 acampamentos de garimpeiros ilegais foram destruídos pela PF dentro do território Yanomami. Segundo dados da corporação, alertas de garimpo ilegal tiveram uma redução de 96,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, era só querer, mas o Jaiminho de farda queria evitar a fadiga. Porra, ia dar mó trabalhão, cara. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Volta pro Hugo Souza no Come Ananás.
Destaque ainda para a promoção de Alcides Valeriano de Faria Júnior a general de exército 4 estrelas, mais alta patente da Força Terrestre. Da nobre arma da cavalaria... Grandes merda! O general Alcides, como é conhecido, foi subcomandante do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos da América. Isso mesmo, e isso no governo Bolsonaro e no primeiro governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu gosto dele, eu sou apaixonado por ele. Imagina o que pensa o general sobre a extorsão trumpiana. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pelo país que é os Estados Unidos. Algum tempo atrás, no meio das revelações pela Polícia Federal sobre a tentativa de golpe por Bolsonaro e altos funcionários das Forças Armadas, Alcides reclamou na revista Verde Oliva dos, abre aspas, corações mesquinhos, fecha aspas, que criticam o Exército e se gabou o ex-subordinado a autoridades estadunidenses de que a força arriscou-se, abre aspas, em pleno carnaval, fecha aspas, para socorrer brasileiros soterrados nos deslizamentos em São Sebastião, no litoral paulista. Tudo como dantes, como sempre, no quartel de Abrantes. Ou seria de Alcides. Aí sabe o que fica parecendo? Que é um bando de Jaiminho de farda com umas medalhas desimportantes no peito. E como disse o próprio general Richard no seu discurso... E há muito para cuidar, senhores generais. Cuidar da imagem e da reputação do Exército. Pra caralho! Volta pra Mariana Holanda e o César Feitosa na Folha. A atuação política do Exército e de seus integrantes que ajudaram na eleição de Bolsonaro foi asfixiada pelo atual comandante Tomás Paiva. Mais ou menos! O general distanciou a força das discussões políticas travadas em Brasília. Volta, Bolsonaro! E reforçou que o papel dos militares é intramuros. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra, né? Se é intramuros, por que o Tarcísio entrou? E tamo eternamente num verso do Cazuza. Eu vejo o futuro, repetir o passado. E a conclusão é não. Nem fodendo! Que as nossas instituições são sólidas pra caralho, ou coisa que o vale. O Brasil só não é a bagunça, que é os Estados Unidos. Bagunça? Estados Unidos, qualquer idiota pode ser presidente. A melhor entrevista da Leda Nagli. Disparado. Pois é, senhoras e senhores, e por esse tópico a gente não esperava, hein? E também a gente não esperava se apaixonar por um tal de Lawrence P. Caralho, o maluco é brabo. A gente discorda dele num ponto ou outro, mas o trabalho educacional que ele fez com a família Nagli, tava lá a Leda e o filho dela, é um troço espetacular. Você nasceu aqui ou nasceu na China? Xangai, eu nasci. Xangai. Exatamente. E você veio pequeno? Na realidade é uma história bem interessante. Nós fugimos do comunismo em 1948, né? A minha família é capitalista. E então meus pais, né, decidiram deixar China e fomos para Hong Kong. Aí logo de cara a Leda e o filho acharam que ia tudo dar certo. Eu acho que não. Você já era favorável ao mercado livre? Como hoje você é liberal na economia? Eu acho que é importante ter concorrência, mas acho que o governo tem um papel muito importante em traçar as regras e orientar a economia. Ai, que delícia! Eu acho que se você deixa o mercado totalmente livre, você começa a ter um sistema em que você vai ter um sistema de capital selvagem. Sexo selvagem. Então o capitalismo em si é autodestrutivo a longo prazo, porque ele é acumulativo. Sempre acumula. Entendi. E baseado num crescimento infinito, responsável em boa parte pelo desastre climático atual. O melhor exemplo disso é os Estados Unidos, onde você tem uma oligarquia extremamente rico, bilionário, tem bilionários com 400 bilhões de dólares. A família Nagli aí devia estar desesperada. Pô, o cara não era capitalista, caralho? Isso é enganar. Você sabe que nos Estados Unidos 10% da população detém 70% da riqueza. 70%. Então eu acho que é importante o capitalismo, porque o capitalismo estimula a concorrência. Mais ou menos. E traz inovação. Mais ou menos. Né? Mas o capitalismo só não sempre atende à necessidade de um povo como um todo. Acho que o desafio é não deixar chegar em monopólio, oligopólio, dumping, esses cartéis, que é o que acaba acontecendo. Num capitalismo sem qualquer freio. Você vê que também o desafio que muitas vezes as grandes empresas se juntam com parcelas dentro do governo para conseguir evitar a concorrência. Então, acho que o desafio é justamente conseguir manter um livre mercado justo, sem essa... Não tem dúvida. Né? E no primeiro tópico a gente falou que as empresas americanas têm os mesmos direitos dos cidadãos, segundo a Suprema Corte de lá. E o interessante é que o modelo americano, que é muito interessante, eu analiso muito, né? E na realidade é uma oligarquia, é que a gente chama de plutocracia, onde um grupo pequeno de altíssima
altíssima renda e de riqueza domina virtualmente o governo. Você tem nos Estados Unidos um modelo muito interessante, que é o financiamento das campanhas. E o financiamento das campanhas não tem limite. Então as empresas e os bilionários têm condições de aportar recursos para sustentar os políticos. E aí, mãe e filho estão incrivelmente confusos. Mas nos Estados Unidos é uma democracia mesmo, né? Porque há o lobby pró-democratas e o lobby pró-republicanos, né? Senão só os republicanos ganhariam. Né? Entretanto, seja democrata ou republicano, só tem 2 partidos. Esses 2 partidos recebem recursos da oligarquia, do mesmo jeito. Então, quando as pessoas dizem, pô, os Estados Unidos têm uma democracia, a minha pergunta é, vamos tentar definir o que é democracia. Porque essa eu quero tensão entender... entre democracia e república, né? Não, brother. Que é muito presente na fundação dos Estados Unidos da América. Isso é ficção, né, na realidade. Na cara, que loucura. Por que é ficção? Democracia, a palavra democracia, etimologia é demos kratos, grego. O que é democratos? Essencialmente prevalece a Maria, voto Maria. Eu pergunto, a Hillary Clinton não tinha mais votos do que o presidente eleito do primeiro mandato do Trump? Não é na democracia cada pessoa um voto? Quem tiver maior número de votos de uma democracia não seria eleito? E nos Estados Unidos não, porque é sistema eleitoral, que totalmente desvirtua o conceito de democracia. Porra, se isso é democracia, a gente é uma sanfona. Pega no meu pau. E olha que beleza a evolução desse podcast aqui. A gente fala em sanfona e o... já fica em segundo plano. Não só isso, ok? O Bush ganhou do candidato democrata. Foi do Al Gore? Al Gore, exatamente. Al Gore também com minoria de votos populares. Então, a minha pergunta é, que democracia? E mais ainda, os Estados Unidos se alega que é um país que tem liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão. Oi? Não tem. Não tem. Se você trabalha para um canal de televisão ou mídia, você se enquadra na linha da empresa. Fim da censura! Pois é, vai tentar achar na imprensa americana uma cobertura crítica a Israel. Difícil. Vai achar na grande imprensa americana, ao longo das últimas décadas, uma cobertura sobre Cuba que seja justa. Não tem. Eu posso fazer uma provocação? Eu perguntaria aos seus advogados antes. Claro. Tem democracia no Brasil? Não. Não tem, não. Vivemos numa ditadura da burguesia. Pois é, e nas periferias do Brasil nunca teve democracia, né? O que você acha que seria inerente ao governo? Assim, saúde, educação, infraestrutura. Sim. Okay? Eu acho porque que... o Brasil tem comete um erro muito grande. Eu me lembro que uma vez entrevistando o Kim Kataguiri, eu fiquei perplexo. Tô mesmo perplexo. Porque ele me disse que o governo tinha uma fábrica de camisinha no norte do país. Tá certíssimo. E eu chequei e era verdade. Tá certo, porra, que bom. Que bom. Quer dizer, como é que pode isso? E leis e fiscais para medir mesa de sinuca nos bares. Não existe isso. Em relação ao isso é verdade. Saúde, educação e infraestrutura é do governo mesmo. Em relação ao profilático, é controle populacional. Então o governo tem que se cuidar também tanto. Não é por isso, né? A controle populacional é evitar a gravidez indesejada, futuros abortos desnecessários, evitar doenças sexualmente transmissíveis e etc e tal. Mas a família Nagli estava perdida. Bom, e falando não é com essa intenção. Falando um pouco do que a gente pode fazer muito obrigado. Pela gente, a gente está te dando aqui uma caixa de suplementos da Doctors First. A gente está dando suplementos que nós usamos, que nós acreditamos na qualidade deles. Olha que beleza. Olha só. Olha que legal. Pô, a extrema-direita gosta de vender suplemento, hein? Por isso que os BRICS estão querendo criar uma moeda própria. Por enquanto, é apenas para comércio e investimento. Mas esse é o objetivo. Presta atenção que é importante, pessoal. Presta atenção que isso aqui é importante. O BRICS querem uma moeda alternativa, não porque querem derrubar o dólar, e sim pelo que os americanos fazem com o dólar. Ou seja, o sistema financeiro americano domina. E são sanções após sanções. E o uso das sanções, que já eram
incrivelmente ineficientes descaralharam, em especial na última década. Os países estão olhando toda hora sanções contra alguém. Um terço do país no mundo está sob sanções dos americanos. Então é óbvio que existe essa vontade de autodefender. E mais sanções você aplica na população mundial, nos países, mais vai ser a ânsia de ter uma alternativa. E a gente até já falou aqui, né? As sanções só fortalecem a ideia de não depender do dólar e do humor de um governante de turno aí dos Estados Unidos. Porra, e tem gente falando que o Brasil tem que sair do BRICS, e justamente quando a gente está sendo atacado e pelos Estados Unidos. E essa alternativa está sendo criada justamente nos países BRICS. Eu diria mais ainda, hoje a população dos países que são membros ou são parceiros, junto é quase metade da população mundial. PIB em poder aquisitivo dos BRICS é muito maior do que o G7. É muito maior, né? Então você está tendo um reequilíbrio da economia mundial. E bora para um ótimo resumo da história chinesa nos últimos séculos. A China, eu diria que na nova era, né, começou em 1921. Antes disso, a gente tinha a última dinastia, o Qing, que começou em 1644 e terminou em 1911. Mas já no século XX, desculpe, 19, a China, o Império Chinês da dinastia Qing já veio perdendo a sua relevância. Você sabe que dinastias é ciclos, né? Assume, cresce, prospera, depois, né? São ciclos, né? E depois afunda. E foi o que aconteceu. Com falta de percepção de administração do imperador, né? E então você teve uma decadência. E essa decadência começou ao redor de 1780 e em 1820 já estava numa situação crítica. E daí veio o Ocidente, né? Principalmente a Inglaterra. China vendia muitas coisas para a Grã-Bretanha. Seda, porcelana, chá, que os ingleses tinham uma demanda enorme e vendia com um pagamento de prata, mas esgotou a quantidade de prata que a Inglaterra podia pagar para os produtos. E aí aconteceu o seguinte, né? Ópio. Subjugaram um povo na base do ópio. Da Inglaterra, que também colonizava naquela época a Índia, exportou e contrabandeou ópio para a China. E chegou um ponto em que começou a criar sérios problemas sociais na China e o governo da dinastia Qing disse basta. Queimou toneladas, centenas de toneladas de ópio, né? E o governo de Inglaterra mandou a marinha. E a China foi derrotada na Primeira Guerra de Ópio. Depois tentaram de novo, Segunda Guerra, derrotou de novo. E aí a Grã-Bretanha e a França e outros países começaram a colonizar a China. Né? Hong Kong foi, etc. E demandaram a abertura de portos, obrigaram a China a pagar, né? Restituição pela queima do ópio, né? E virtualmente queria colonizar a China, como fez da Índia, a Grã-Bretanha. Mas isso é um modelo ocidental que a gente conhece. E você sabe que os impérios, né? Começaram, por exemplo, né? Ibérica, né? Portugal, Espanha, Holanda, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Sim. Né? A gente conhece o modelo do Ocidente, como eles fazem, né? Coloniza, tira tudo, né? Escraviza o povo e esse é o modelo. E depois de perder 2 guerras de ópio, perdeu mais uma guerra para o Japão, em 1895. Aí que foi obrigado a ceder Taiwan, né? Para os japoneses. E esse período aí é conhecido pelos chineses como o século da humilhação, que vai de 1839 a 1949. E como é que fica em relação a Taiwan? Porque também o mundo vive com essa tensão constante, assim, né? Igual o Putin resolveu invadir a Ucrânia, tem esse medo do mundo inteiro em relação a será que a China vai invadir Taiwan? A China não pretende invadir Taiwan, a não ser que o Lai, né, que é o presidente de Taiwan, que na realidade tem apenas 20 e pouco % de apoio hoje, se ele declarar a independência. Né? Aí a linha vermelha, a China vai atacar no dia seguinte. A China quer absorver, incorporar e reunificar Taiwan sem dar um tiro. Então vamos combinar de não comparar Taiwan com Gaza, hein? Que é o jeito ideal de vencer uma guerra, como dizia o Sun Tzu da arte da guerra. Né? Sem dar um tiro. Mas os americanos não gostam dessa solução. E por isso você sabe que... Você acha que os americanos gostam de guerra? Caralho! Repara na elegância do rapaz. Bom, eu não sei se eles gostam de guerra, né? Que é
da puta. Mas os americanos, nos últimos, no breve histórico deles de 250 anos, teve em guerra durante 90% da sua existência. Desde a fundação, da formação dos Estados Unidos como um país, houve mais de 200 guerras e em alguns momentos eles estavam envolvidos em 6 conflitos simultaneamente. Eu não sei se eles gostam de guerra. Cruel! Mas a Leda Nagli não desiste, ela é perseverante. Mas também se fala que a China está comprando parte do Brasil. A máfia chinesa. Pessoas dizem isso. Comprando parte do Brasil ou está ajudando o Brasil a desenvolver? Comprando parte do Brasil? A China investe no Brasil. O que a China mais investe no Brasil? Comprando para os brasileiros. A China é o maior gerador de superávit comercial do Brasil durante quase 20 anos. Não fosse a China, o Brasil não teria os seus 345 bilhões de reserva externa. E o Brasil só se sustenta, só tem uma âncora, que é as reservas internacionais. E, porra, aqui tá todo mundo ligado em quais governos essas reservas foram acumuladas, né? O PT! Porque o resto, nós estamos em situação difícil, né? Então, quando você diz, olha, peraí, domínio? Que domínio? Os chineses têm aproximadamente 10% da dívida na África. O resto do Ocidente, quase, principalmente as financeiras, as empresas financeiras do Ocidente. Você sabe qual é o juro média que essas empresas do setor privado cobram na África? Mais de 5%. Vai todo mundo pro inferno e sem escala. Acelera bem, acelera. Você sabe quando a China cobra? 2,7%. Sedutor, hein? Você tá falando sério? Então, a minha pergunta é que domínio? Responda! Domínio se você tem o interesse em conduzir a política do país. Aí é um domínio. Se você só quer fazer negócio, que domínio? Ao contrário, ninguém obriga ninguém a fazer nada. A China diz, olha, eu posso oferecer isso. Você quer? Quer? Não quer? Não tem problema nenhum. Mas o Ocidente não. Aqui tá. Você não quer? Pum. É diferente, né? Né, Milei? Eu sou el león. Não, caralho. Yo me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Esse aí era um cara que meses antes estava falando isso aqui, ó. No hago transacciones con comunistas. O sistema é diferente. A China não quer conquistar, não quer colonizar. Essa é a diferença. É que o Ocidente olha a China com seus olhos, com sua visão curta. De colonizado. Exatamente, de colonizadores. E acho que todo mundo quer colonizar. E não é um caso. Não é. Lembrando que a China tem um total de 0 bases militares mundo afora, ao contrário dos Estados Unidos. E aí o Lawrence aí, o rapaz, continuou esculachando os Estados Unidos. É muito fácil. Aí ele falou em escravos e o filho da Leda Nagli ficou meio confuso. Esses 400 mil escravos nos Estados Unidos, porque eu nunca ouvi essa história, eu gostaria de não são escravos, são trabalho em regime que assemelha à escravidão. Análogo à escravidão, né? Exatamente. E não para por aí, não. E você sabia outro detalhe, que nos Estados Unidos tem trabalho sem remuneração dos encarcerados. Ah, sim. Você sabe isso, né? Você sabe que sim. isso está na Constituição. Né? Ou seja, penal labor. Agora, se você trabalha sem nenhum virtualmente retorno, é escravidão. Os encarcerados entram nessa estatística. Exatamente. São 2 milhões e 200 mil encarcerados nos Estados Unidos. O capitalismo falhou, falha e falhará. Agora, e você sabe que as maiores empresas dos Estados Unidos, eles têm este contingente de trabalhadores trabalhando para eles? Mas fala-se isso da China. Lá nos Estados Unidos, boa parte das prisões são privadas. A mecânica de incentivos vai pra casa do caralho, né? E tudo isso só torna ainda mais insana essa situação. Aí aqui no Brasil, os escravos eram os cubanos dos mais médicos, lembra? Aí, por falar nisso... O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira medidas para revogar vistos e impor restrições a funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e seus familiares, devido ao envolvimento com o programa Mais Médicos. Tá falando sério? Segundo Marco Rubio, o Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível. E é isso que acontece quando a Casa Branca vira uma sucursal da Flórida. Conforme
A gente falou aqui quando o Trump tomou posse. Aí saiu um filme chamado Deserto de Akin, que conta a história de um médico cubano ali por 2018, 2019. O que aconteceu quando me elegi em 2018? De imediato, os médicos cubanos, médicos entre aspas, fugiram do Brasil. Eu não acabei com o programa Mais Médio do PT. Eles foram embora. Eu ia pegar os caras. Ali tinha de tudo, ali menos médico. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Lá no fim do filme tem fotos reais dos médicos cubanos e é lindo demais. Então procurem por aí, o Deserto de Akin. Mas pra autocracia estadunidense, isso é trabalho forçado. E foi essa mesma lógica idiota que fez o programa ser encerrado durante o governo de generais lá em 2019. A loucura do Trump agora é retroativa. Mas vamos voltar pro Lawrence. Ele já esfregou na cara da família os números de trabalho escravo nos Estados Unidos. E aí uma desesperada Leda, perdida no pagode, interrompeu. Mas me diz uma coisa, tá bom. Eu já vi que você é um grande defensor do avanço chinês, né? Quais são os defeitos da China? Tem um monte de defeitos. Por exemplo? Está crescendo demais para o Ocidente. Filha da puta. Não, defeito mesmo, vai. Não, defeito é o seguinte... A educação vai bem? Educação? Pô, depois da galhofa, o cara ia começar a falar sério sobre os problemas da China. Aí ela vai e fala exatamente sobre educação. Totalmente drogada. Tem um Leipzig, acho que faculdade, que fez um estudo dos 10 faculdades mais bem qualificadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. 6 são chineses. Isso do Ocidente. Uma área que dá pra cravar que a China tá muito à frente de todo o resto do mundo é em educação. Seja pela qualidade, seja pela quantidade de formandos. Aí a Leda me mete essa. Bom, depois a Leda insinuou que os chineses não sabem o que se passa no resto do mundo, que lá é tudo muito fechado e tal. A população chinesa conhece tanto o funcionamento do mundo como a população japonesa, a população da Coreia do Sul. Você sabia quantos chineses viajam por ano da China para o exterior? 160 milhões. Mas aí dá menos de 10% da população, né? Eles são muitos. 12% da população. 12% da população. Quantos americanos viajam por mundo? O americano viaja muito pouco também, né? E dá os mesmos 12% ditos pelo Lawrence. A China tem uma educação que favorece conhecer o mundo? China não mandaria. Na escola que eu falo. Quantos estudantes tem chinês nos Estados Unidos? É maior número. 300, 400 mil. Né? E os americanos diziam, olha, não queremos mais estudantes chineses. Estão aprendendo demais e levando para a China de volta o conhecimento. Nunca olha a China com os olhos do Ocidente. Tenta mudar a sua cabeça e pensa como chinês. Aí você vai entender a China. E o Lawrence falou até da terrível crise fiscal brasileira que vai arrancar suas tripas e da sua família inteira. Agora, um país que aloca 800 bilhões de reais em desoneração tributária para os setores da economia e tem pouco resultado, isso é desperdício de dinheiro. Então, ficam criticando, não, porque o Brasil tem um problema fiscal grave, vai quebrar o país, é insustentável. Panela, é total ignorância. A dívida do Brasil líquida, em termos de PIB, é 66% apenas. Que tu não fala, não, é quase 80%. Que 80%? Eles não calculam, não incluem os 345 bilhões de dólares de reserva, que é do governo, que reduz a dívida bruta para dívida líquida, que é 66%. Agora, você tendo a âncora cambial, que são suas reservas, você não sofre ataques especulativos na sua moeda. Exatamente isso. E é justamente o ataque especulativo que derruba um país. E você está satisfeito com esse governo? Você acha que está indo bem na economia? Eu acho que esse governo se preocupa com a massa. Uma massa com negro de sépia. Esse governo se preocupa em equilibrar a renda no país. Você sabia que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo? E tem 195 países. Somos o 8º. Então, eu quero que alguém em sã consciência venha me dizer de que está errado a política do PT de tentar beneficiar os pobres. Nesse país se consegue falar muita coisa e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou. Ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café. Ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade. O seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. Bom, pra começar, beijo, Laura.
Lawrence, e essa resposta aí do Lula é num dos debates durante a campanha. Pode criticar o PT à vontade, mas num país tão brutalmente desigual, é inegável, impossível de não dizer que foi nos governos do PT que houve algum cuidado com a população mais pobre. E aí sim, é só perguntar pros motoristas, pras empregadas domésticas, pros pobres. Mas você acha efetivamente que o PT está tentando beneficiar os pobres? Olha os programas. É só olhar os programas. Todos os programas, essa medida que o governo está tentando implantar faz tanto tempo que o Centrão barra e agora vai passar. Finalmente, o Lira resolveu a liberar, que é o IOF? Não, isenção de imposto de renda para o salário até 5 mil. Até 5 mil. Ok. Então, para os empresários, 800 bilhões não é nada. Alguns bilhões para os pobres. Problema fiscal. Problema fiscal. Problema fiscal. Não existe problema fiscal para começar. Ok? Não existe. Agora, a tendência de continuar, até concordo. Se a economia não crescer, a dívida sobre PIB vai aumentar. E aí vamos, de fato, daqui 5, 10 anos vamos ter problema. Hoje não é problema. Você vê, o PT, todo mundo critica, né? O país cresceu quanto ano passado? 3,4%. Mas teve uma pandemia. Não, peraí. Ano passado. Ano passado. 3,4%. Okay? Este ano, 2,5%. Ano que vem, um pouco abaixo de 2,5%, se não mudar tarifaço de 50%. Porque vai tirar 0,2% da nossa economia. Que dói, mas não é dramático. Então, você vê, crescimento está bom. Você acha que essa taxação do Trump, se ela for efetivada, né, não será dramática? De jeito nenhum. Primeiro, o país vai conseguir achar outros mercados. Não vai ser tudo, ok? Vamos supor, cai 20 bilhões. Nós não vamos conseguir vender 20 bilhões para outros países, mas alguma coisa vamos conseguir vender, né? E provavelmente a um preço um pouco maior. Como diminuir o prejuízo, né? É isso. Não só isso. Mas aí o Lawrence aí estragou o velório, hein? Os idiotas não entendem que a economia tem vasos comunicantes, né? Essa retórica da direita é... O que eu vou dizer, né? É questão de neurônio. Que esculacho delicioso! Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito bom, muito bom. Então você tem esse problema, ok? Que o Brasil é um país que hoje tem desemprego no nível mais baixo desde que começou a calcular o desemprego, ok? A economia crescendo. Maior safra de grãos da história do Brasil. 330 e poucos milhões de toneladas. Mas o governo do PT não é simpático ao agro, não é? Ao contrário, você viu que estão as verbas que estão alocando para agro? Ao contrário. O que acontece que agro faz parte do BBB. Bíblia, boi e... Não sei, diga você. Bala. Bíblia, boi e bala. BBB. É direita, é ideológica. Os nossos agricultores nunca ganharam tanto dinheiro. E essa parte aqui mostra bem o cinismo do agro. Ingrato que não suporta o Lula. E olha que o Lula nunca defendeu pra valer mesmo uma reforma agrária nesse país. Que nunca teve reforma agrária, hein? Aliás, o último presidente a falar em reforma agrária foi derrubado do governo num golpe militar. E aí, 70 anos depois, não se fala em reforma agrária. Aí eu estava conversando com uma pessoa que entende muito de café. Mas café não vai pra China, né? Não, tá indo aos poucos, né? Mas o fato de que a China gerou tanto superávit, o setor café, do café não beneficiou tanto. Eu disse, E a terra dele não subiu de preço, não? Em função do crescimento do setor agrícola, o preço de terra subiu barbaridade. Então ele se beneficiou. A gente não, comunista, né? De um lado ele está ganhando dos comunistas, né? Dinheiro do comunista, né? De outro lado ele está criticando os comunistas, né? Então a ideologia é algo... Mas é a mesma coisa do PT, não é? O PT também não critica o agro? Não é? Não, peraí. E o agro é da direita, sim. né? Não, agro depende, né? O agro segura o Brasil, né? Segura a economia do Brasil. É latifundiário e agricultura popular, né? São duas coisas. O que o PT critica são os latifundiários, que eu acho que está errado. Tem que ter os dois. Mas não quer dizer que você não deve também apoiar os pequenos agricultores. Tem que ter os dois. Mas muito menos latifundiário, muito mais terra distribuída pro povo, porra. E obviamente sem o impacto ambiental monstruoso que os latifúndios brasileiros têm. E não é só de acertos que vive o Lawrence, né? A China trabalha muito, não? Muitas Tem horas. A cultura 9-9-6. O que é isso? 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana. 9 e aqui então a esquerda brasileira quer fazer, não quer trabalhar 6 por 1, né?
Quer trabalhar o quê? 6 por quanto? Como é que é a história? Tá de sacanagem, né? 4 por 3? Uma coisa dessa. Mas o Brasil tem esses problemas, né? Olha só, não trabalhar que nem um maluco não é um problema. A vida não é feita pra trabalhar não, hein? Se fala em 4 por 3, mas a gente tá em plena escala 6 por 1. Aí tem gente que usa o 4 por 3 como um espantalho pra sufocar o 5 por 2. Mas depois de 1h30 de baile... Mas foi uma verdadeira aula. Muito obrigado. Aprendemos muito. Aprendemos. Olha que legal. E o cara sabia muito bem o que estava fazendo, né? Agora, só peço uma coisa, ok? Me repassa o retorno das críticas. Mas vão estar no canal, mas eu quero só ouvir as críticas. E acabou esse episódio. A gente ainda queria falar brevemente da autocracia Trump, porque o rapaz não precisou nem de 7 meses para colocar os Estados Unidos de joelhos. A gente queria também falar do genocida Netanyahu, mas não vai ser nesse episódio, não. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio zoa muitos áudios. Muito obrigado a todas as fontes. Valeu, gente. Até a próxima. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Como é que alguém pode ser preso sem um julgamento? Ai de um pobre negro mobilizar sua comunidade para questionar a decisão de um juiz. Estaria com certeza preso em casa. Não! Talvez tivesse tomado um tiro na cara. Bolsonaro é um privilegiado. 44% dos presos no Brasil hoje está nessa condição como prisão provisória sem a condenação final. Só para começar o debate. Não estão com prisão domiciliar. Estão no sistema carcerário brasileiro, que é um estado inconstitucional de coisas, um inferno na terra, sem a condenação definitiva. Bolsonaro está em prisão domiciliar. Grande parte destas pessoas aqui, pobres, periféricas, faveladas e negras. Então, para começar o debate, porque foi perguntado quem está preso nesse país sem a devida condenação? Bem, quase metade das pessoas que está presa. Só que a grande maioria sem visibilidade, sem imprensa, sem um acesso real ao direito de se defender e com um recorte de classe. Pessoas pobres e com recorte racial. Pessoas negras. Começa o debate por aí. Mas faço uma segunda pergunta, Padre João. Que brasileiro, eu vou inverter o raciocínio, que brasileiro hoje permaneceria solto de forma flagrantemente mobilizando pessoas para coagir a justiça a seu favor? Na minha opinião, Bolsonaro estar preso numa prisão cautelar faz todo sentido. O filho dele está onde nesse momento? Nos Estados Unidos, certo? E o que o filho dele fala aberta e publicamente? Que está negociando com o governo dos Estados Unidos sanções ao Brasil para que o seu pai seja absolvido ou anistiado. E ele está lá, segundo o Bolsonaro, financiado pelo próprio Bolsonaro. Se isso não é coagir a justiça, se isso não é dificultar a instrução criminal, se isso não é atrapalhar o andamento do processo, isso é o quê? Acabou? Não. Ei, Deus! DJ! Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua beber cana com os amigos, vou curtir. Pero no Jair, pero no Jair. Semana foi pesada, cansado de trabalhar. Na sexta-feira à noite parou no primeiro bar. Ligo pros amigos, olha só, eu tô aqui. Pero a uno no le llamo porque no puede salir. Mesmo com pastel, mesmo com cerveja. O rapaz não aparece, acho que entrou pra igreja. Nunca mais tô no pagode, acho que vou desistir. Todo mundo pode, só não pode o Jair. Ó, todas essas versões disponíveis no nosso canal Hits, Medo e Delírio nas plataformas de áudio aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.